Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a certeza de que somos filhos de Deus vem quando sentimos a presença do Espírito Santo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Enquanto existe um sentimento de abandono dentro de nós, isso prova apenas que nós temos uma falta de oração dentro da nossa vida. Porque quando a presença de Deus, ela inunda o nosso coração, nós sentimos um amor tão puro e tão profundo que nós não sabemos descrever. Ainda que nós pudéssemos encontrar tudo aquilo que nós imaginávamos que nós gostaríamos, ainda que você pudesse segurar os teus filhos no braço pela primeira vez, ainda que você encontrasse o amor humano da forma que você acha que ele deveria ser, ou que você conhecesse o seu artista favorito, eu não sei, alguma coisa que você deseja muito e que você acredita que aquilo vai estar carregado de emoções e realizações, nada ainda vai poder se comparar à presença do Espírito Santo. Esse Espírito, ele nos consola de uma maneira que somente quem sente pode descrever. Talvez as palavras elas sejam poucas, mas todo aquele que sente o amor de Deus, sente a razão de viver e encontra nela um motivo melhor para buscar a eternidade. Então é através desse Espírito que nós temos uma única certeza, que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz não foi em vão e que todas as palavras que estão escritas na Bíblia são verdadeiras. Então eu preciso ter um discernimento sobre esse mundo espiritual para que eu possa me abrir para todas essas novas possibilidades. E aí nisso tudo acontece mais uma coisa. Eu descubro que eu tenho um pai que ele é espiritual, o pai que ele é o criador do mundo. E nisso eu me encontro como um filho. E é esse Espírito que me ensina a reconhecer. Tem gente que não conhece o pai ou não conhece a mãe, que talvez viveu dentro de um orfanato, alguma coisa que foi abandonado, ou o pai e a mãe acabou falecendo, aconteceu alguma coisa que essa criança ela não pôde crescer ao lado dos seus tutores. E fica sempre aquele se meu pai tivesse, se meu pai ensinasse, se a minha mãe fizesse isso e aquilo, e parece que fica um buraco dentro da vida dessas pessoas. Só que nós temos um pai que ele é bom, e ele é totalmente diferente dos nossos pais humanos, porque o Senhor, ele nos ama de uma forma que ela é muito maior, é através das relações humanas que nós nascemos, mas é através de Deus que nós podemos nos sentir completos e o amor poder nos manifestar. Então talvez você não tenha tido a oportunidade de conhecer seu pai ou sua mãe, mas você vai ter a oportunidade de ser o pai ou ser a mãe. Não limite a sua vida, as suas experiências e não acredite que seria mais fácil ou mais difícil se as coisas fossem como são as ordens naturais. Porque difícil mesmo nessa vida é viver longe de Deus. Perto dele, todas as coisas têm algum tipo de solução ou algum tipo de entendimento. Então nós precisamos nos tornar filhos de Deus. E nós só podemos fazer isso quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que conhecer minimamente a palavra, porque é através da palavra que a minha fé ela aumenta. Então se a tua fé é pequena, é lendo a palavra de Deus todos os dias que a tua fé ela vai aumentar. E cada vez que você orar, cada vez que você abrir a Bíblia, ou que você ouvir louvores, ou colocar os teus pensamentos no Senhor, você vai sentir a presença do Espírito Santo. E nesse instante, nada mais nessa vida importa. E é assim
que nós começamos a deixar de sermos seres carnais para nos tornarmos seres espirituais. Se a gente vai lá em Gálatas 4, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. No passado, vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses, que de fato não são deuses. Então Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele continua dando um entendimento sobre o mundo espiritual. E uma coisa que às vezes nós temos dificuldades de compreender é essa relação da presença de Deus e quanto nós somos livres por isso. E na ausência de Deus, como nós somos escravos. Escravos do dinheiro, escravo dos prazeres, escravo das pessoas. Então a gente sempre vai achar alguma coisa para dar razão à nossa vida. Nós vamos ser escravizados pelos nossos sonhos e pelas coisas que nós achamos que nós precisamos. Então sempre vai ser uma eterna busca, onde nós acreditamos que se determinadas coisas acontecessem ou se determinadas coisas fossem diferentes, a nossa vida ela seria totalmente diferente das coisas que nós vivemos hoje, principalmente os nossos sentimentos. Porque na maior parte do tempo que nós vivemos longe de Deus, nós vivemos de forma perturbada. Os nossos pensamentos não são bons e os nossos sentimentos não são bons. O nosso coração ele fica inquieto, ele fica ansioso, ele sente medo, ele sente angústia, ele sente frustração, ele sente desânimo, ele tem um senso de injustiça. Então todas essas coisas elas vivem dentro de nós enquanto nós continuamos sendo escravos. E para mostrar que vocês são seus filhos, quem quer mostrar alguma coisa para nós? Deus. E como que Ele mostra? Como que eu posso saber que eu sou um filho de Deus? Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Pai, Paizinho, Abba, Pai. São todas as mesmas expressões, dependendo da tradução da Bíblia. Então, quando nós reconhecemos que Deus é Pai, que nós somos seus filhos, por que nós dizemos que quando uma pessoa ela processa a mesma fé que você, nós chamamos ela de irmão? Porque nós temos o mesmo Pai, nós cremos nas mesmas coisas e desejamos que possamos viver a eternidade no mesmo lugar. Então é com esse espírito e é com essa vontade, com esse entendimento e com essa esperança que nós acabamos encontrando em Deus um Pai. Pai, meu Pai. E isso nós temos esse comportamento por quê? Porque é uma coisa que eu vou lá no meu mental e falar: eu quero chamar Deus de Pai. Não, é o próprio Espírito que dá esse pensamento a nós. Quando o Espírito Santo está em nós, ele controla e governa os nossos pensamentos. Quando ele não está, é o diabo que governa. Já ouviu um dito popular que diz que cabeça vazia, oficina do diabo? É como se você tirasse pessoas de perto de você e você pudesse descobrir o que tem realmente dentro do teu coração. É aquilo que você pensa e não fala para as pessoas. Então, quando o Espírito Santo ele está dentro do nosso coração, nós podemos ter a certeza que nós somos filhos de Deus, que nós não vamos ser esquecidos, que a nossa oração ela tem valor, que Deus ele nos escolheu e nos aceitou. E talvez você esteja se perguntando: poxa, mas eu nunca senti isso, como eu me torno filho? Se arrependendo. Quando nós reconhecemos que antes o nosso comportamento não era bom, que as coisas que nós fazíamos amando do diabo não eram boas, mas eu preciso reconhecer que o diabo governou a minha vida. Por quê? Porque eu dei autoridade a ele.
Eu não sou um mero fantoche. Não. A partir do instante que eu não disse para Deus vir até mim e me ajudar e me proteger, eu fiquei aberto para o mal. Fiquei aberto para os meus sonhos, para a minha busca, para as coisas que eu imaginava. Por isso que se torna ruína todas as pessoas que se fecham para viver dentro da sua própria família. Porque famílias sem Deus, elas serão destruídas cedo ou tarde. Porque não existe jeito de você viver a felicidade, sendo que a felicidade é Deus. Não tem como você viver o amor, sendo que o amor é Deus. Não tem como você ter paz dentro dessa casa, sendo que a paz é o Senhor. Então não tem como você ter os frutos do Espírito Santo pelo fato de você ter encontrado alguém, idolatrado alguém. Porque se você ama mais o seu pai do que a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Essas palavras são de Jesus. Jesus dizia também que os nossos maiores inimigos seriam as pessoas da nossa própria casa. E claro que seriam, porque uma casa que não tem Jesus como pilar, como centro, ela vive se destruindo, se atacando. Vive por inveja, vive por mesquinharia. Então nós temos que harmonizar a nossa vida através da palavra de Deus e que todos possam fazer isso, mas isso não é uma imposição. Não é porque eu estou fazendo que eu posso obrigar todas as pessoas, mas nós temos que convencer os outros através do exemplo. As pessoas conheciam quem nós éramos antes e vendo quem nós nos tornamos, certamente que vai chamar a atenção delas. Como que nós alcançamos isso? Porque nesse mundo de hoje, parece que o sucesso é você encontrar a pessoa certa e ter dinheiro para pagar. Não é isso que os coaching fazem? Ele vai te transformar em alguém com disciplina. Sendo que a disciplina é um fruto do Espírito Santo. Quando você encontrar o Senhor, você vai encontrar a si mesmo. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Então eu saio daquela escravidão de Satanás para me tornar filho de Deus. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Por isso eu não preciso me preocupar com as coisas desse mundo. Talvez você esteja aí que não dormindo à noite, pensando em prosperidade. E os nossos sonhos, quando você conversa com uma pessoa, é sempre isso. Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou poder ficar rico? Como que eu vou poder fazer isso e aquilo? E é só nisso. A nossa vida vive em torno disso, de dinheiro. E onde nos leva esse dinheiro? A lugar nenhum. No final da vida está acabando todo mundo sozinho. Por quê? Porque quem semeia dinheiro colhe mamon, não colhe Deus. Deus colhe quem semeia o amor. E quando você ouve isso, você não pode olhar e falar, joguei minha vida fora, porque você pode jogar o resto da tua vida também. Nós temos que parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, de encarar o problema e mudar, sabendo que a solução é o Senhor. Tirar esse sentimento de escravo, de dependente que deveria ter feito. Como que você poderia ter feito se você era um escravo? Como que você poderia ter feito? Você está querendo dar uma característica que você não tem. Durante tanto tempo você já tentou e não conseguiu. Então é a sabedoria de Deus que me permite ver que durante esse determinado tempo eu vivia em escravidão, independência emocional, independência química, independência de qualquer tipo de coisa. Porque se eu acredito que a minha vida depende de alguma coisa para que eu possa ser feliz, isso tudo está errado, só demonstra escravidão. No passado, vocês não conheciam a Deus com D maiúsculo e por isso eram escravos de deuses com D minúsculo, que de fato não são deuses. Então aquilo que nós idolatramos, aquilo que nós acreditamos não sendo Deus, se torna um Deus para nós e aquilo nos escraviza. Nós sabemos o nome de Jesus, mas existe uma multidão e uma legião de demônios. Então cada Deus, entre aspas, com D minúsculo, que você acredita que pode fazer alguma coisa pela tua vida, ele vai te escravizar. Enquanto você continua seguindo aquele culto, aquela rotina, você se sente um filho de Deus? Você acha que realmente você está recebendo tudo aquilo que Deus tem para os seus filhos? Você sente a prosperidade e bênção nem sempre está relacionado a dinheiro? Porque se você já pensou em dinheiro, já mostra que está faltando sabedoria. Porque prosperidade é vida em abundância, é vida verdadeira.
Prosperidade é paz, é você poder dormir, é você poder acordar, é você poder viver, é você não precisar falar mal dos outros, é você não precisar mentir, não precisar julgar. Tudo isso é prosperidade. Prosperidade é eu não ser mais escravo. Você sente? Se você se sente escravo, que alguma coisa te escraviza, você acredita em Jesus? Então, se você acredita em Jesus e é escravo, tem alguma coisa errada com o evangelho que você recebeu. Porque o evangelho verdadeiro é o poder de Cristo. Talvez as rotinas espirituais, a doutrinação e tudo aquilo que a igreja te entregou não seja Cristo. E isso pode confundir. Deus, ele fala na palavra que teria os falsos profetas. Então são pessoas que vão amoldar o evangelho, aquilo que a gente quer ouvir. A vida nessa vida. E é por isso que você perdeu tanto tempo. Porque o diabo, ele tá aqui só para uma única coisa, fazer a gente gastar tempo. Porque quando você vê, a vida já passou. O tempo é o bem mais precioso que nós temos, o presente. Se você não consegue viver o presente, se você não tem visto o tempo passar, como você tem gastado o teu tempo? É lendo a Bíblia ou vendo redes sociais? Assistindo séries, assistindo as coisas? Eu não estou dizendo que você não pode fazer. Eu estou dizendo que você não deve deixar de fazer primeiro a busca ao Senhor e o alimento espiritual para depois fazer as outras coisas. Só que quando você fizer isso, você vai ver que as outras coisas elas perdem o sentido. Eu tenho coisas que eu não consigo ficar assistindo na televisão, você vai me desculpar. Essas pautas woke, essas coisas, eu não sei se você sabe o que é, mas vai lá no Google e escreve woke, W-O-Q-E-S, e vai ver que é uma cultura globalista que eles ficam tentando criar esse governo mundial, onde você não vai ter nada e vai ser feliz, porque tudo que você tem vai estar com eles, e se você precisar de alguma coisa, eles vão ser os seus novos deuses. Isso não faz. E tudo que a gente consome de conteúdo nessas plataformas está moldado nisso. Poucos são aqueles que pregam o evangelho, que é o evangelho de Jesus, porque esse não engaja. Esse é polêmico. Tem coisas que eu posto no Facebook respondendo um versículo que eu sou bloqueado pelas palavras que contém no evangelho, porque é discurso de ódio, é discriminação. Eu não posso processar a minha fé. Eu sou obrigado a achar que o errado, segundo aquilo que eu aprendi com Deus, é errado. E eu acho que deveria se ter o respeito. Você quer errar? Eu respeito. Quer ser escravo? Eu respeito. Quer adorar Satanás? Eu respeito. Quer ajoelhar para uma imagem? Eu respeito. Só que respeita também aquilo que Deus tem. Respeita o meu chamado também. Eu preciso anunciar essa mensagem para aqueles que quiserem se salvar. E Jesus era assim também. Era quem queria. Quem queria. Aonde João Batista pregava a mensagem? No deserto. E quem ia no deserto? Quem queria ouvir a mensagem. E mesmo essa mensagem sendo pregada no deserto incomodava. João não tinha a estrutura da igreja e incomodava. Porque a mensagem verdadeira, ela incomoda. E aí, ao invés de destruir a mensagem, quem elas destroem? O mensageiro. É muito mais fácil refutar eu, ignorando eu, chamando eu de louco, disso, daquilo, de herege, do que quiser, do que olhar para si próprio e falar, bom, tem um problema nas coisas que eu acredito. Mas isso tudo tem uma razão também. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículos 6, 7 e 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está dizendo sobre as pessoas que vivem afastadas de Deus. Então ele define em dois tipos de pessoa: as pessoas com a natureza humana, que eu costumo chamar de humanos demais. Então às vezes eu olho o comportamento, a palavra e a forma de agir, eu já consigo entender que é um humano natural. E de fábrica, todos nós
viemos do mesmo jeito. Eu me incluo nisso. Fui um humano natural até os 27 anos por desconhecimento e ignorância do Senhor. Eu não sabia que era escravo, eu não sabia que estava vivendo na Matrix, eu não sabia as coisas que aconteciam, eu não sabia do mundo espiritual, não sabia nada. Eu era um fantoche ali, que a minha vida era culpar as pessoas e buscar o prazer nas coisas e encontrar o amor. E era só isso que eu fazia. E no final era destruição, depressão, tristeza. E eu sei que todos nós sem Deus somos assim. Não é algo exclusivo meu. Por isso que às vezes eu posso contar uma coisa de mim e você falar: nossa, isso está acontecendo na minha vida. Na vida de todo mundo acontece a mesma coisa. Mudam os personagens, mas os problemas da ausência de Deus e os sentimentos são os mesmos. Então, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm o quê? A sua mente, o quê? Controlada por essa natureza. Controle. Escravidão, controle. Por isso que você não consegue fazer. Você vai lá e coloca como meta: eu vou acordar cedo. Não consegue. Ah, eu vou fazer um regime. Não consegue. Ah, eu vou na academia. Não consegue. Você não consegue garantir que por mais de alguns dias você tenha disciplina na tua vida, porque a tua mente é controlada. Quando você perde o foco, o diabo assume o controle. Quantas vezes você não lembra se você abriu, fechou o portão da garagem, se você já passou shampoo na cabeça ou não, que você vai fazer uma coisa e faz tudo trocado, você vive viajando, parece que tá parado. Você já olhou uma pessoa, ela tá lá assim, olhando pro nada, viajando na maionese? Mente controlada, vive pensando, vive questionando, vive fora de tempo, vive reclamando. Natureza humana, quando eu vejo isso, humano demais. E são essas pessoas que precisam receber o evangelho. Eu não estou aqui para falar, para condenar. Não, eu estou aqui para mostrar através do exemplo da minha vida, linkando o comportamento que eu já tive com o que ela tem, para entregar a palavra de Deus para essa pessoa. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Olha como os nossos pensamentos, o que eles produzem. Se eu estou pensando em alguma coisa que me deixa feliz, eu sinto felicidade. Se eu estou pensando em alguma coisa que me deixa triste, eu sinto tristeza. A nossa mente promove os nossos sentimentos. O que você tem sentido é sinal do que você tem pensado. Por isso que quando nós começamos a colocar a palavra de Deus, nós começamos a pensar espiritualmente e a nossa mente se torna controlada. E isso dá o quê? O temor ao Senhor. Nós falamos sobre isso ontem, sobre o temor a Deus, que é respeito. Respeito. Então olha como a palavra de Deus ela precisa ser alimentada dentro de nós. E essa alimentação dessa palavra vai mexer nos nossos pensamentos. E o meu pensamento muda o meu comportamento. Então não é só ouvir a palavra, não é só acreditar em Jesus, mas é praticar aquilo que Jesus ensina. É colocar Deus em primeiro lugar. É ouvir o que o Espírito Santo diz e praticar exatamente o que ele fala. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Por isso que você acha que você tem pouca fé. Por isso que quando nós não fazemos da forma que Deus ensina, nós acabamos desistindo no meio do caminho. Ou eu pego o evangelho completo ou eu não pego nada. Porque se eu começo a pôr a doutrina no meio do evangelho, não vai funcionar. Como está o teu sentimento? Se os teus sentimentos estão ruins, a tua mente está controlada pela natureza humana, e isso mostra que você não está com o Espírito de Deus. E isso mostra que tem alguma coisa que você precisa se arrepender e que você precisa modificar os teus hábitos. É simples, a hora que você mudar isso, muda tudo. Enquanto você continuar insistindo nas mesmas coisas, nas mesmas soluções, achando as mesmas coisas, procurando pessoas, condenando pessoas, perseguindo pessoas, não vai dar certo. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão o quê? A vida eterna e a paz. A vida eterna vai vir no porvir, quando nós não estivermos mais nesse mundo, mas a paz é agora. Então, como eu sei que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo e que a minha mente está controlada por Deus? Porque eu sinto paz. Independente do que está acontecendo, eu sinto paz. Eu sinto paz. Agora vem algo. Portanto, meus irmãos, por que são os irmãos? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos uma obrigação.
Vou repetir, nós temos uma obrigação. Então nós somos obrigados, se nós temos a mente controlada pelo Senhor, a fazer o quê? Que é não viver de acordo com a nossa natureza humana. Então eu sou obrigado por Deus a negar os velhos comportamentos, se eu quiser que a minha mente continue sendo controlada por Deus. E aqui nós chegamos de novo naquelas pessoas que acham que Deus está com elas o tempo inteiro. Ai, porque eu tenho Deus, eu frequento a igreja, eu tenho Deus. Só que você não enxerga Deus no comportamento dela. Por quê? Porque a mente dela não é controlada pelo Espírito. Você faz fofoca dos outros? Você mente? Você engana? Você manipula? Você idolatra alguma coisa? Você tem coisas que você olha que são as coisas que pessoas sem Deus faz? Hoje você se diverte da mesma forma que você se divertia? As tuas redes sociais são iguais quando você não acreditava? Cara, então ou você destrói essa humanidade, Deus deve estar te incomodando já, mas você não tem coragem. O que você acha que dessa vida passada vai vir para você? Não vai vir nada. Então ou nós fechamos as brechas para que as pessoas possam ver quem nós somos realmente, ou não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você acha que você precisa conquistar as pessoas como você conquistava antes, está tudo errado. Nós queremos pessoas que são tidas como irmãos. Eu quero pessoas que me enxerguem pelo meu coração, não pelo meu corpo, não pela minha posse, não como se eu fosse um pedaço de alguma coisa, um meio para chegar em algum lugar. O dinheiro ele não pode ser o fim. O dinheiro ele vai estar lá. O que for necessário vai estar lá. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa viver em função disso. Você não precisa ser miserável. Esse é o ponto em questão de tudo. Porque enquanto você achar que tudo depende do dinheiro, para que você vai precisar de Deus? Se, entre aspas, você já tem o teu Deus, isso é a natureza humana. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, entrar na tua casa, entrar na tua vida. Que o Senhor possa te dar discernimento. Que você tenha o controle da tua vida e não seja mais escravo. Que todas essas cadeias que do passado já tiveram em você, elas não estejam mais. Que você leia a palavra de Deus todos os dias e que ajude também a divulgar essa mensagem. Ajuda. Se você sente que você tem que fazer, faça. Porque se fosse para fazer o errado, você nem pensava, mas para fazer o certo é uma dificuldade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.